Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de metodologias na educação matemática. E nessa aula nós vamos falar sobre modelagem matemática. Vai parecer que eu estou repetindo algumas falas de outras aulas, mas é normal isso porque já estamos chegando no final do curso. E aí vocês vão percebendo que possuem algumas características em comum dessas metodologias ativas. Lembrando que metodologias ativas é o conjunto de teorias e abordagens que surgiram nos últimos tempos, que vão, que surgiram em resposta a um método tradicional que vigorou por muito, muito tempo aí em nossa sociedade no ensino da matemática, tá certo? Bom, pessoal, você já deve ter ouvido isso, ou se não irão ouvir muito enquanto professores. Onde vou usar isso? Volta e meia um aluno ou outro me pergunta, professor, mas isso que eu estou estudando, vou usar aonde isso? E, gente, é só você ligar a televisão, e agora, principalmente, eu estou gravando essa aula no dia, nessa semana, em junho. Vocês verão muito isso. Se vocês ligarem a televisão em junho de 2021, ainda estamos em plena pandemia, que eu espero que acabe logo e que vocês, ao assistirem esse vídeo no futuro muito próximo, estejam falando, nossa, o quanto que isso foi trágico, né, no passado. E aí você assiste a TV, você começa a ver lá os gráficos de mortes, de casos no Brasil e no mundo, e é um tipo de aplicação de gráficos, de conhecimento de estatística. Então, outro tipo, aumento do preço dos combustíveis, você consegue ver a porcentagem aplicada. Reforma da Previdência, tem inúmeros cálculos. Imposto de renda, não coloquei aqui, mas é um cargo, né? Carga tributária. O quanto que nós pagamos de imposto. Se você for abastecer o seu veículo no posto de gasolina, verá lá na notinha, tanto de carga tributária estadual, tanto de carga tributária municipal e federal. Quando você vai pegar uma nota fiscal também no mercado, também você vê isso. Impactos ambientais, o quanto de desmatamento que nós temos anual, ou, no caso nosso mais específico do Pantanal, a quantidade do bioma que foi queimada nos últimos anos. Sistema eleitoral, número de eleitores que participaram da eleição, número de eleitores que se absteram. Então, controle de epidemias, etc. E se você for puxar aí, você tem inúmeros casos, né? Futebol, por exemplo, placares, estatísticas, enfim. Só para vocês terem uma ideia de que conhecimento matemático ele é útil sim no dia a dia. O problema, a falha, é que os professores não estão sabendo usufruir desse cotidiano na sala de aula. Estão deixando, infelizmente, a matemática da escola distante da matemática do cotidiano, que vai, como vocês já viram aí na matéria de matemática na educação básica, vai totalmente contra ao que os PCNs, os antigos PCNs falavam, o que a BNCC prega, o que o PIS, enfim, o que todo mundo fala. Inclusive a LDB, que preconiza que a escola precisa formar cidadãos capazes de viver em sociedade. Ora, se todos os exemplos que eu disse não forem suficientes para que você, como futuro professor, entenda que a matemática do cotidiano é necessária na escola, então complica, né? Bom, mas afinal de contas, professor, você está falando disso, mas o que é modelagem matemática? Gente, em síntese, a partir de um problema complexo, constrói-se uma representação matemática, um modelo matemático e gera-se uma solução. Quando se fala de modelo matemático, é basicamente uma saída, uma fórmula para responder a uma determinada pergunta. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você cria uma fórmula lá no primeiro ano do ensino médio ou no nono ano do ensino fundamental, e você está lá ensinando funções. E aí você tem, olha, gente, eu vou criar uma formulinha f de x igual a 3x, para dizer que cada litro do combustível lá representa R$ 3. É uma fórmula, é um modelo matemático que você usou para explicar, para gerar um conjunto de soluções naquela situação, tá?
Então, basicamente, gente, a modelagem matemática é você aplicar literalmente um modelo matemático em uma situação, em uma situação no cotidiano. E aí você consegue explicar através da matemática, gerar uma solução para aquele problema. Exemplos disso, por exemplo, o artigo que eu li, novamente eu falo que toda aula minha, eu me baseio em artigos que geralmente não, em todos eles possuem cunho de veracidade, seja atestado por órgãos, tá? Ou até mesmo por entidades como universidades públicas. Então, não é algo assim do alento que eu estou falando. Esse artigo de hoje, ele foi publicado na revista Nova Escola, pelo professor Jones Cerqueira Barbosa. Eu vou deixar, inclusive, até a referência dele hum, no final da aula e também vou deixar o artigo para vocês visualizarem ele aqui na descrição do vídeo. E neste artigo ele cita um exemplo que aconteceu lá na Bahia. E aí, neste da Bahia, estava muito alto os preços da gasolina. Da gasolina, não, perdão, da passagem. E aí, a professora em questão viu esse problema como uma oportunidade de utilizar a matemática no cotidiano dos alunos dela do primeiro ano do ensino médio. Então ela pegou uma reportagem, tirou várias cópias, entregou para os alunos e aí questionou, gente, qual seria o impacto deste aumento para as pessoas que usufruem do transporte público? E aí organizou a turma em diversos grupos, e aí eles tiveram que avaliar diversas variáveis, como por exemplo, a receita das famílias, o quanto que a renda per capita, o número de pessoas que utilizam o transporte público. Então, assim, se apenas uma pessoa da família trabalha longe e precisa usufruir aquele transporte público, com certeza vai influenciar menos do que se duas ou três pessoas usufruírem. Concorda comigo? Quanto mais pessoas utilizarem aquele transporte, maior será o impacto. A frequência de uso também interfere. Então, se a pessoa pega um ou dois ônibus, vai interferir, ou se a pessoa pega mais ônibus, enfim, maior gasto. E aí, isso são só algumas variáveis, mas na hora provavelmente os alunos surgiram com outras situações. É sempre bom você utilizar a modelagem matemática, porque aparecem situações em que você não previa como professor. E aí enriquece a sua aula. Você vê que os alunos realmente estão motivados a querer resolver aquele problema. Você não impõe uma solução definitiva, tá? É diferente, por exemplo, de você colocar uma situação, um problema fechada, em que você já sabe a resposta, ela possui uma resposta exata, verdadeira, e aí você estimula o aluno já esperando aonde que você vai chegar. E aí o aluno constrói o conhecimento de fato, mas você acaba meio que guiando para que aquele conteúdo que você está alicerçado ali, seja pelo currículo, precisa ser transmitido. Agora, no exemplo da modelagem matemática, não, é totalmente livre. A pessoa, o professor coloca lá, ó, então aumento das passagens, qual que é o impacto? Ah, professor, como que vai ser, como que eu vou pensar nisso? O aluno vai argumentar com você. E aí você vai colocando N variáveis para que o aluno tenha outras ideias também e vai acrescentando no trabalho. Então, quanto mais variáveis tiver, maior vai ser o número de perguntas e maior vai ser o número de procedimentos que ele vai ter que fazer utilizando a matemática para respondê-las. Então, não espere que, ao usar modelagem matemática, você se limite a um certo conteúdo. Eu, por exemplo, não coloquei aqui, mas enquanto eu era acadêmico, assim como vocês, foi me proposto que criasse uma aplicação de modelagem matemática e em meu
plano de aula fictício, supôs que fosse a construção de estádio. Na época, eu estava na faculdade, estava se gerando uma polêmica muito alta sobre a construção, o quanto que havia sido, enfim, havia-se uma suspeita de superfaturamento das obras, enfim, corrupção. E isso passava toda hora no telejornal, nas páginas dos jornais, então era algo que realmente fazia parte do cotidiano na época. E no meu plano de aula eu comecei a colocar hipóteses do que seria uma construção do estádio. E ao pesquisar, como se fosse um aluno, eu percebi que vai muito além do que um simples campo de futebol e as suas arquibancadas. Então é interessante quando você começa a pesquisar sobre como se fosse um aluno, que você vai ver inúmeras coisas que extrapolam aquele plano inicial. Eu coloquei aqui duas sugestões que seriam interessantes, como por exemplo, número de vacinados versus número de mortes pela Covid. Nós temos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, hoje, dia 16 de junho, que eu estou gravando essa aula para ser reproduzida no dia 17 de junho de 2021, é um dos estados da federação que mais se vacinou para a Covid. Nós temos um pouco mais de 36% da população do estado do Mato Grosso do Sul vacinada com a primeira dose, pelo menos. E é um dos estados com a situação mais crítica, a ponto de mais de 30 pessoas terem sido transferidas para outros estados. Agora eu pergunto para vocês, que lógica que tem aqui? A ideia é que quanto mais vacinados, menor seria o número de mortes. E aí nós temos um problema. E aí o professor pode utilizar esse problema para argumentar com os alunos e daí criar-se algumas linhas de pesquisa. Gente, olha, se vocês forem puxar todos os vídeos que eu transmiti aqui nessa disciplina, vocês vão ver que temos riquíssimas oportunidades de TCC. Então começa a avaliar aí todas as linhas que eu estou passando para vocês e se agarra a uma delas. Olha, faz um excelente TCC já com chance de ingressar no mestrado. Ah, sério mesmo, comecem a olhar aí que vocês vão ver. Bom, então, essa seria uma linha de pesquisa. Outra linha de pesquisa, o aumento do combustível. Vocês viram que o combustível subiu muito, principalmente a gasolina. Eu lembro no início do ano que se falava, nossa, a gasolina vai chegar a R$ 5. Gente, chegou e passou voando. Nós já estamos em 6,25. Então, extrapolou a linha dos 5 e passou de forma tão rápida, tão abrupta, que ninguém conseguiu ver. Então, esse aumento com certeza impactou nos combustíveis, porque não foi só a gasolina que aumentou. O diesel, por exemplo, em que num país que grande parte dos produtos, o transporte realizado por caminhões, pela malha rodoviária, um aumento do combustível tão alto como o que ocorreu, influencia de forma rápida o preço dos dos produtos. Isso é fato. Então, como que foi esse impacto? Como que você consegue medir? Você pode pegar, por exemplo, alguns produtos, você pode fazer uma pesquisa, não sei, estou dando sugestões como que seria um aluno. Pesquisa, por exemplo, a questão das importações, das exportações, porque o aumento dos produtos pode sim ser dado pelo aumento do combustível, mas será que foi o único ou será que foi a maior razão do aumento dos preços dos produtos? Eu estou cogitando hipóteses. Então, um problema realizado por modelagem matemática, ele é dado por hipóteses, ele não possui ainda uma solução final, mas o aluno vai chegar na solução. Pergunto, a solução que o aluno chegar é verdadeira?
Gente, como é uma situação, um problema aberta, logo não há uma solução única e verdadeira. O que há são soluções que são mais úteis do que outras. Tudo vai depender da quanto que a matemática foi utilizada. Então, você vai chegar no final com uma teoria, com uma provável resposta e uma justificativa em cima dela. Se a justificativa for bem fundamentada e plausível, aquela resposta pode sim ser considerada como verdadeira, mas não a única verdade. Já que você está em cima de uma situação, problema aberta, ou seja, ela não possui uma resposta definida como verdadeira logo no início. Tá ok? Bom, aqui nós temos a referência, como eu falei para vocês. Ele é professor de uma universidade. Se eu só puxar aqui, eu já falo para vocês. Ele é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, onde ele desenvolve projetos de pesquisa e orienta iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de educação matemática. É pesquisador do CNPq. Então não é pouca coisa esse professor aí, tá? Pessoal, se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver muito mais coisas sobre modelagem matemática. O único, porém, a única ressalva que eu faço sobre modelagem matemática é o que eu já disse antes na aula. Vocês vão ver que é riquíssimo, porém você não consegue definir um único conteúdo que é assim, por exemplo, eu vou falar com a intenção de falar eu vou usar modelagem matemática com a intenção de falar sobre regra de 3. Você pode sim falar sobre regra de 3, mas cuidado, porque o tempo que você vai empregar para modelagem matemática, talvez você não consiga falar só sobre regra de 3. Vai vir assuntos até de séries vindouras. Conteúdos, por exemplo, se você falar no sétimo ano sobre regra de 3, poderá vir, por exemplo, uma aplicação de função quadrática, que o aluno ainda não tem estrutura para ver. Então, muito cuidado, e aí é o papel do professor para mediar, ver, guiar o aluno dentro de um limite plausível para as melhores escolhas. Bom, espero que isso tenha ficado claro. Essa foi a aula de hoje. Um abraço.